A gente vai construindo um acervo, enquanto Deus nos der vida, para que possamos ajudar todos que queiram compreender bem o que é naturologia clínica, os seus meandros e suas características, técnicas, objetivos, e assim possamos ajudar as pessoas, que é o propósito supremo do trabalho. Cuidar de pessoas que entendemos ser santuários de Deus, e dentro dessa visão, dessa abordagem, procurarmos recuperar o seu físico, emocional, intelectual, espiritual e outros aspectos da vida, de tal forma que elas possam ter vida saudável. Na aula de hoje, por definição técnica que estabelecemos dentro de todo um planejamento macro que a gente tem aí, nós vamos tratar, analisar a visão do todo da naturologia clínica dentro de uma perspectiva um pouco diferente da que tenho feito já em outras aulas gravadas e colocadas à disposição dos alunos. Nós normalmente fazemos essa exposição técnica da naturologia dando uma ênfase, por exemplo, sobre os aspectos relacionados à célula, ao universo estrutural da célula, o que é a homeostasia, o lugar dos emunctórios, como é que funciona a estratégia da cura dinâmica. Tudo isso é muito importante, fundamental, faz parte. Já foi gravado pelo menos umas 3 ou 4 aulas sobre essa abordagem, isso deve dar umas 6, 7 horas, fora outras aulas acessórias que discutem permanentemente esse tema. Mas o propósito da aula de hoje é permitir aos alunos da atualidade, como já disse aos alunos do passado e do futuro, uma visão que hoje já podemos fazer de uma maneira um pouco mais estruturada sobre a história que vivemos até chegar aqui. Tudo começou em 1996, quando eu tive a oportunidade de ter em minhas mãos a medicina natural ao alcance de todos, de Manuel Lezaí Tacharan. E nos últimos dias eu venho pensando com bastante atenção, andando pelos lugares, e a cabeça vai aqui refletindo, meditando, o tempo todo pensando nisso. Como é que farei para compartilhar com todos os alunos o que exatamente é, e aí eu vou usar uma linguagem um tanto comercial, mas aqui o grupo é amadurecido, consegue entender bem o que quero dizer. Como é que vou fazer cada aluno perceber o produto que eu tenho nas mãos, que é um conhecimento, que colocado de maneira prática, surte resultados excepcionalmente maravilhosos na recuperação da saúde de pessoas por métodos naturais. Como é que eu faço de maneira amadurecida, ponderada, essa visão chegar a todos? Providenciei um texto, ele vem sendo escrito aqui na minha cabeça, e um pedacinho de papel que eu já até joguei fora, porque já está digitalizado, onde eu ia rabiscando alguma coisa. Não sei, na rua, né? Sim. Com uma folha de papel assim, branca, dobrada, desse jeito aqui, e esta folha colocada aqui no bolso, desse jeito aqui, assim, para me incomodar aqui no bolso. E 5 canetas também enfiadas aqui dentro do bolso. Fui para a rua resolver os assuntos e tal. E aqui na cabeça matutando o tempo todo. Como é que eu vou responder a isso? A visão do todo, a estrutura do curso e como é que o estudante de naturologia e profissional, olhando para 24 disciplinas, consegue perceber o que é essa visão, o que é essa formação, e trazer isso para a sua própria cabeça, para o seu mundo interior, e a partir dessa perspectiva, ter clareza mental para a execução objetiva de sua atuação. Essa é uma das coisas mais complicadas
porque ela tem a ver exatamente com o que o professor e coordenador de um curso desse espera conquistar no final do curso. Então, ao longo do dia, vai vindo ideias, eu pego esse papelzinho aqui, as canetas, paro em qualquer lugar aonde a ideia veio, e aí, dependendo da grandeza da ideia, eu tenho aqui um códex pessoal, que aqui não importa, mas apenas a título de citação. Eu escolho uma das 5 cores, vermelho é altíssima prioridade, esse azulzinho mais claro é uma coisa assim, mais ou menos. Azul é conteúdo objetivo, preta é citação, que eu não posso esquecer, e a roxa é a linha estruturada do pensamento inteiro. E eu vou anotando isso e colocando aí, e anotando aqui no papelzinho. Quando terminou, por volta de umas 4h30 da tarde, eu cheguei aqui em casa, sentei-me e produzi um texto que ficou faltando uma pequena parte final que eu vou compartilhar com vocês na tela, utilizando o site da Naturologia Clínica. E, evidentemente, as turmas futuras, as da atualidade, também vão receber o texto todo. Mas as turmas futuras já terão esse texto integral em PDF à disposição, com essas citações especiais que quero colocar aqui. E aí eu decidi que a melhor maneira de desenvolver esses raciocínios que eu quero tratar com vocês é colocando o texto na tela, como se estivéssemos numa sala presencial, e em certo sentido estamos, embora aqui à distância, mas estamos presentes aqui, e todos com o texto na mão, na sala, vão acompanhar a leitura que o professor vai fazendo do texto e os comentários, observações ao longo do processo. O meu objetivo, claro, com esse texto, é imprimir em você, aluno e profissional de naturologia clínica, uma coisa que não é tão técnica como tenho feito em muitas outras aulas, mas evoca a percepção do sentimento, da visão intelectual, da percepção maiêutica, um quadro sinótico geral do que é que você está fazendo enfiado nesse curso, nessa profissão. O que é que você veio fazer aqui nesse curso? Se você ainda não tem uma resposta para você mesmo, não estou estudando as coisas naturais, tudo isso é legal, mas eu precisava ter ouvido algo que me ajudasse a consolidar meu próprio significado. E aí eu produzi o texto que já está sendo compartilhado na tela, vou colocar agora e vou desenvolver a leitura ao longo do processo. A gente vai fazendo apontamentos. Então vamos lá. O título que dei foi Minha Vida com a Naturologia Clínica. Primeiro tópico: como tudo começou. A minha carreira como naturologista clínico se iniciou em 1998, com a conclusão de um ciclo. Eu estava com 30 anos de vida e desde meus 15 anos de idade, 1983, minha vida estava totalmente conectada com a estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A primeira fase, ou seja, do meu nascimento até os 15 anos de idade, a realidade era bem simples. Escola, futebol, jogo de botão e leituras que minha tia Sônia me havia indicado e que eu obedeci fielmente. Li aproximadamente uns 200 livros, dos 4 anos de idade até os 15. Diversas leituras, não vou entrar nesse mérito aqui agora. Mas aos 15 anos eu me deparei com um livro intitulado Nossa Época, à Luz da Profecia, de autoria de William Spicer, edição de 1930 da Casa Publicadora Brasileira. Ali, na leitura de ponta a ponta, eu iniciei a minha jornada espiritual. Na casa de minha mãe,
havia uma Bíblia com capa vermelha, que ela havia conquistado num cursilho realizado em Campinho, na cidade do Rio de Janeiro, com os adventistas do sétimo dia em 1968. E no 7º mês de gravidez de minha pessoa, ela conquistou-a como um brinde. Nos anos seguintes ao meu nascimento, a influência da família materna, vamos começar a correção, me levou a Umbanda e a Igreja Católica. Uma mistura muito comum na sociedade carioca que vive associada ao sincretismo entre tradições xamânico-africanas e catolicismo romano, mais social do que de fundo. Ora, o que estes fatos têm em relação à minha vida com naturologia clínica? Tudo! Os primórdios da temática intitulada Terapias Naturais ou Medicina Natural, quer dizer, estes aspectos, esses assuntos, só um instante. É tudo feito ao vivo. Eu tenho que fechar uma janela, porque a vizinhança resolveu fazer uma festa aqui perto do meu prédio. Pronto, agora criei aqui um silêncio mais dinâmico. Vamos lá. Quero seguir aqui, para e passo o texto. Opa, chegando, tá chegando a galera. Show de bola, vai chegando. Tem vaga aí, cabe 350 pessoas. Vamos aqui, cadê o texto? Opa, chegou mais um. Tá tudo certo, é isso mesmo. Nos anos seguintes ao meu nascimento, vou retomar aqui onde eu parei, a influência de minha família materna me levou a Umbanda e a Igreja Católica, uma mistura muito comum na sociedade carioca que vive associada ao sincretismo entre tradições xamânico-africanas e catolicismo romano, mais social do que de fundo. Ora, o que estes fatos têm em relação à minha vida com naturologia clínica? Tudo. Por que tudo? Os primórdios da temática intitulada Terapias Naturais ou Medicina Natural me afetou de saída, pelo fato de que a Sociedade Adventista do Sétimo Dia, onde tive meu primeiro contato com esta filosofia de qualidade de vida, é muito falada. Embora seja absolutamente claro pelo testemunho objetivo de vivência diária que tive entre 1983 e 1997 que não existe qualquer compromisso efetivo com tal desiderato nas comunidades adventistas. Não tive muita dificuldade em entender que se trata de uma questão rigorosamente particular, sem qualquer apelo dogmático específico, e mais ainda, na verdade, em certas localidades do adventismo confessional, os que se declaram terapeutas naturistas, naturopatas, naturologistas ou médicos tradicionais são vistos com preconceito e inferiores aos que servem no setor de medicina alopática e enfermagem, como se fosse uma espécie de segunda classe ou curandeiros. Isso é um fato vivido. Todavia, em nada estas coisas me atingiram, porque meu espírito é investigador de tudo desde meus primeiros anos, quando fui alfabetizado entre os 3 e 4 anos de idade. Então, a curiosidade estava à flor da pele quando via, até os 10 anos, sessões de Umbanda em toda a mística das missas católicas romanas que tive que participar, isso foi até os 12, em decorrência da primeira comunhão que fiz naquela instituição e efetivamente, quando observava na escola, na sala de aula, o descortino de mistérios diversos que iam surgindo nas leituras e exposições de todas as disciplinas comuns da escola. Aos 15 anos, então, caiu-me nas mãos o livro sobre profecias, que já mencionei, e uma nova fase de percepção se abriu. E com ela vieram as seguintes obras que foram minuciosamente lidas e relidas entre os anos de 1984 e 1987. A Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre o Regime Alimentar, Conselhos sobre Saúde,
temperança, beneficência social, vida no campo, medicina e salvação. Posteriormente, o 8º texto, em 2 volumes, intitulado Mente, Caráter e Personalidade, fechou um cartel de 8 títulos incríveis, excelentes, da lavra de Ellen White. Todas estas obras, de autoria de Ellen Goldwhite, pavimentaram, dentro de uma escatologia e soteriologia muito peculiar no cenário interno do Adventismo, o entendimento que tenho ainda hoje e que se baseia em 4 versos da Bíblia que o sustentam. O primeiro pensamento bíblico é o seguinte: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. O segundo texto importante que passou a fazer parte desse universo é este aqui. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. O terceiro verso, numa lista de 4, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. O quarto texto está em 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 ao 11. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, ou, em algumas traduções, temperança, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na primeira passagem que acabei de ler, somos informados acerca da santidade da vida. Na segunda passagem, que nos cumpre uma atitude firme de cuidado do corpo, com a espiritualidade, com a mente e com as emoções. Na terceira passagem, ficamos sabendo que o todo integral do ser humano é quaternário, isto é, constituído de 4 dimensões. As emoções, que são o coração, a alma, que é a espiritualidade, as forças físicas e o entendimento, que envolve o intelecto ou a mente. Na quarta e última passagem, apresenta-se 8 pontos que devemos cultivar de modo racional, objetivo, constante e com a justa percepção espiritual. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E inspira-nos a sentença que assegura no final do texto: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem qualquer constrangimento, antes, pelo contrário, firme nesta direção, todos os estudos sobre saúde e qualidade de vida, desenvolvidos nos livros whiteanos sobre saúde, obedecem estes 4 grandes critérios. Quais são os 4 grandes critérios? Os 4 versos da Bíblia que eu aqui apresentei. Eles estão dentro dos textos de Ellen White.
Naturalmente que há uma doutrina adventista nele. Claro, a obra é feita por uma adventista, mas os muitos anos de estudo e investigação me ajudaram a separar uma coisa da outra. Da mesma forma que o fato de eu haver estudado por mais de 3 décadas obras de outras matizes ideológicas e religiosas, filosóficas e até políticas, não me desviaram do fato soberano de que, para mim, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Efésios 1, versos 7 a 8. Não creio de forma alguma e sob nenhum aspecto que sou salvo ou santificado por minhas obras pessoais, quaisquer que sejam e sob qualquer que seja o pretexto, mas, porque fui definitivamente salvo pela graça, mediante a fé, isto não vem de mim, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie, confio e creio que o resultado de tal salvação se manifesta de modo espontâneo na nova criatura, confirmando a palavra que conclui: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isto significa que eu acredito que eu não sou salvo por minhas obras. Eu sou salvo e por isto pratico boas obras. Foi com estas ideias e refletindo permanentemente nelas que, em 1996, eu entrei na Biblioteca Monástica de São Bento, na cidade de Salvador, na Bahia, que, diga-se de passagem, foi fundada em 1582 e é a segunda mais antiga do Brasil, contando com mais de 200.000 obras. Mas, digo, estando eu nos átrios de tão portentosa casa de livros, fui literalmente guiado por Deus. Só um segundo, está chegando mais um colega aqui. Às vezes dá uma travadinha, mas vamos adiante. Beleza. Retomando o início do parágrafo. Foi com estas ideias e refletindo permanentemente nelas que, em 1996, eu entrei na Biblioteca Monástica de São Bento, na cidade de Salvador, na Bahia, que, diga-se de passagem, foi fundada em 1582 e é a segunda mais antiga do Brasil, contando com mais de 200.000 obras. Mas, digo, estando eu nos átrios de tão portentosa casa de livros, fui literalmente guiado por Deus para uma sessão onde deparei-me com uma obra que oficialmente deu-me sentido e significado objetivo na vida. Minha ida à capital de todos os baianos para resolver minha atuação profissional no setor de corretagem de seguros, onde eu atuava no dia a dia para ganhar o pão e sustentar família numerosa. Porém, ao encontrar o título, A Medicina Natural ao Alcance de Todos, de autoria de Manuel Lezaeta Charan, editora Emos, foi como se um raio de luz descesse do céu diretamente para minha mente. Esqueci-me de todos os afazeres, declinei de tudo e de todas as coisas. Lembrar-me-ei até meu último dia, que me sentei num canto da famosa biblioteca e pus-me a ler da primeira página em diante. Os muitos anos de outras leituras me socorreram. Em 6 horas ininterruptas, sem idas ao banheiro e nem fome, sem água ou cansaço, engoli tudo. Foi acachapante. Havia encontrado a verdadeira escola de medicina natural, com todos os princípios, fundamentos, estratégias e caminhos de indicação primária. Mas não podia levar a memorável obra, e já se encerrava em toda parte o dia de trabalho. Recolhi-me ao hotel, a cabeça cheia de ideias e não tinha anotado nada, porque não tinha ido à biblioteca de São Bento em busca de uma leitura, mas apenas para visitá-la, por ser grandiosa e histórica. Quando vocês receberem esse texto, está aqui o link da Biblioteca de São Bento aqui no rodapé. No dia seguinte, estava às voltas com os sebos de Salvador, e o que achei explodiu-me de satisfação inaudita. Além de poder comprar o livro do grande mestre Yacharan, para minha dadivosa euforia, achei ao seu lado o livro de seu filho único,
Dom Rafael Lezaeta Pérez Cotapos, intitulado A Saúde pela Natureza. É desnecessário dizer que a viagem de cerca de 18 horas de Salvador, na Bahia, para Juazeiro do Norte, no Ceará, onde eu residia, foram apequenadas pela grandeza da verdadeira viagem que passei a fazer destes 2 livros, que tenho aqui comigo em minha biblioteca pessoal, e fundamentaram tudo. Minha vida na naturologia clínica nasceu naquela ocasião. Não sei precisar qual foi o mês, a data exata, mas foi em 1996 com certeza, porque em 1997 eu deixei o Adventismo do sétimo dia por razões teológicas muito peculiares e minhas, e já estava no universo de estudos que levaram anos para minha formação completa se consolidar. Segundo grande momento dessa minha exposição, do meu arrazoado com a naturologia clínica. Então, no primeiro momento, eu expus aqui como é que tudo começou. Qual foi o primeiro momento? O início, desde o dia que eu nasci até o dia que me deparei com esta obra. A naturologia clínica é muito próxima da naturopatia científica. Na verdade, minha iniciação formal se dá com um curso de medicina tradicional e naturopatia científica pelo extinto Instituto Vida Natural da cidade de Asunción, no Paraguai, onde, durante longos 7 anos, de 1998 a 2004, eu, que tinha imensas dificuldades financeiras, pela família grande com 5 filhos, lutei para sustentar e consegui vencer os desafios prementes que se ergueram à época. Ao mesmo tempo, fazia uma graduação em teologia, porque a formação pastoral teológica nunca se dissociou de minha jornada. E quando não lidava com um curso, ajustava-me com outro. De sorte que na mesma instituição concluí tudo em 2004, sagrando-me graduado teólogo, pastor, ministro de culto e na mesma ocasião médico tradicional em naturologia aplicada. O tempo de leitura e de vivência como terapeuta naturista, iniciado em 1996, se tornou efetivo, contudo, em 1998, quando ingressei na Associação Nacional de Terapeutas Naturistas, que à época conferia uma formação básica, muito básica, e permitia que aos seus concluintes o início do trabalho com um protocolo muito simples. Tornei-me membro do Sinatem em agosto de 2000, sob os auspícios de meu grande amigo, professor Milton Alves dos Santos, que assumia à época o árduo trabalho de enfrentar as crises de ataques que se faziam aos massoterapeutas e terapeutas naturistas, que eram todos vistos como curandeiros e charlatães, perseguidos do mercado e dos tubarões do sistema de saúde. Em 2001, tornei-me instrutor credenciado pelo Sinatem e já produzia um curso que funcionava em Juazeiro do Norte, no Ceará, com a chancela do sindicato e que tinha entre suas principais composições os 2 livros da família de Acharan, 2 obras de Ellen White e 6 apostilas que eu mesmo produzi baseado em tudo que estudava e acompanhava do setor no curso que fazia. O que havia no Nordeste brasileiro, em termos de curso e formação estruturada? Nada. Ouvia-se de freelancers e algumas clínicas que surgiram, fruto da iniciativa que ocorria no cenário do Mercosul e do Instituto Vida Natural de Asunción, que ampliava suas conexões com a Colômbia, Peru, Bolívia e Chile. Todavia, uma iniciativa brasileira não existia. Em 1998, começaram 2 projetos em São Paulo, mas eu estava no Nordeste e não no Sudeste. Ou seja, meu universo de 35 milhões de pessoas estava absurdamente sem qualquer iniciativa neste sentido. Coloquei-me na vanguarda e, contrariando todas as sugestões, enfrentando todos os desafios, sem condições financeiras e trabalhando com 3 frentes de trabalho e muitas vezes dormindo apenas de 4 a 5 horas por noite, tendo sido prejudicado até hoje por tal esforço, avancei no objetivo gerado naquela tarde
dentro da biblioteca do Mosteiro de São Bento. O que eu buscava? Uma interpretação clara do que significava a medicina natural de fundo. E logo eu percebi, pelos estudos, que havia e ainda há uma grande dificuldade dos envolvidos no estudo profundo das linhas de entendimento, de 4 pontos que se impõem na formação acadêmica. Primeira, uma visão objetiva do método. A naturopatia se propõe uma ciência que atuará sobre as doenças com técnicas naturais. E sua nomenclatura diz isto: naturo é igual a natural, mais a palavra patia ou pata, que significa doença. Então, naturopatia é doença natural, ou na melhor das hipóteses, doenças tratadas com técnicas naturais. Desde o início de meus estudos, isso me incomodava, porque eu percebia que havia um interesse dos estudantes, profissionais, professores e instituições que lidavam com a pauta em pretender a insígnia de médicos naturistas. E isso não estava e não é correto. Não é o trabalho de um médico, como classifica-se nas esferas válidas da legalidade, o que se procura. Pelo contrário, uma leitura séria de Acharan mostrará que, definitivamente, não somos médicos de jeito nenhum. Mas isto não se impõe por implicância ou atrevimento, mas porque o método não comporta uma interpretação dicotomizada do ser humano e muito menos do corpo humano. E a alopatia faz isso de modo absoluto quando se divide em especialidades e cria uma enorme dificuldade de entendimento do que significa saúde holística, isto é, integral e presente num corpo unificado e indivisível. Acharan afirma e demonstra que a vida tem uma só função no corpo, e ela se impõe pela unidade ou unitarismo fisiológico. Então, esse primeiro problema é a visão objetiva do método. É incrível como um monte de pessoas estuda naturopatia ou vem estar conosco naturologia e não consegue enfiar isso na cabeça. É um negócio assombrosamente cultural. Não é que a pessoa não entende. E quem acompanha minhas aulas vê que em alguns momentos eu digo assim, o cara é burro. Neste caso, não é burro. Neste caso, é o peso de aproximadamente uns 2.000 anos da ideia de que você vai a uma consulta e nessa consulta você tem que receber um remédio. Isso é uma cultura monstro, gigante. E isso está errado. Você não vai a uma consulta para obter um remédio. Você vai a uma consulta para ter instruções de como você vai transformar a sua vida ruim, seu projeto de vida que está uma porcaria, num projeto de vida decente, organizado, bem planificado. Pode até ter um remédio como coadjuvante para dar um apoio, um chá, um produto qualquer. Mas não é esse o objetivo de um atendimento. O objetivo do atendimento é o cliente poder entender a sua própria realidade, mudar o seu estilo de vida para ter saúde. Porque, como diz Acharan, tomando a frase de Padre Tadeu de Vincent, no seu livro, A Medicina Natural ao Alcance de Todos, ele diz, saúde não se adquire, se cultiva. Esse é um princípio, não tem quem derrube isso. Saúde não se adquire, se cultiva. Mas por que é assim? Porque o meu corpo é um todo. E esse todo é um todo. Se você der uma pancada com o dedão do pé, a boca grita ai, os olhos lacrimejam e as mãos se apressam para socorrer o pé. Você inteiro está envolvido. Uma dor no dedão do pé de uma topada e você esquece conta para pagar, dinheiro para receber, você esquece qualquer coisa. Se você tiver uma dor de barriga aqui agora, você larga tudo aqui e corre para resolver essa dor de barriga. Quer dizer, eu sou indivisível, mas essa ideia é assim, óbvia, é clara, mas na prática clínica de todas as escolas de saúde há uma dificuldade, uma grande dificuldade, porque interpreta-se que eu tenho que ter um remédio para aquele local que está sofrendo. O texto de Manuel Lezaeta Acharan, que é o fundamento da escola de naturopatia, de naturologia, ele deixa claro a impossibilidade disto. E ele mostra de maneira experimental
O cara passou 40 anos, 45 anos da vida testando tudo que está escrito. E quando aplicado o método, você vê o resultado. Você tem as experiências dos sanatórios de Sebastian Kneipp na Alemanha. Claro, tem que investigar esses assuntos, mas você tem isso como acervo. Você tem um trabalho de Pierre e Valentin Marchesot, na França. Gregório Jouvot, na França. Amilcar de Souza, em Portugal. Você tem um trabalho de Eduardo Alfonso Hernán, na Espanha. O próprio Acharan e Rafael Lezaeta, no Chile. De Pedro José Bogado, no Paraguai. A lista de caras que eu posso citar é enorme, tem 100 mestres. O sistema não quer saber disso. Mas o cidadão vem estudar o curso de naturologia clínica, precisa entender isso. Nós não temos remédio para dorzinha e mimimi. Ou eu construo ter o cara inteiro, ou eu não tenho tratamento nenhum. Por quê? Porque é mentiroso, é anticientífico. Eu estou com dor no estômago. E aí, como é que resolve isso? Dá um chá de espinheira santa. O cara está comendo carne de porco, bebendo Coca-Cola. O que tu acha que esse chá de espinheira santa vai fazer, ô inteligência? Se tu não mudar a consciência dele e não parar de comer porcaria, não é chá que vai resolver a vida dele. Mas isso, é claro. Aí chega o caso. Aqui agora. Qual é o chá? Vai pro inferno. Entendeu? É irritante. E aí você vê que tem escolas que vivem disso. Tá cheio de curso pelo Brasil afora. Aliás, pelo mundo afora. Com esse tipo de abordagem. Galera, vamos estudar anatomia. A palavra anatomia, no seu sentido original, é anantemno. Significa dividir com insistência. Se tu é uma escola holística, como é que tu vai estudar o dividido? Não, vamos estudar o dividido para entender onde está cada coisa. Chama-se a isto anatomia topográfica. Beleza. Mas a interpretação, todo o tempo, tem que ser. Você está verificando parte de um todo. Você está analisando pedaço de um todo. E o todo sobrepuja as partes. Porque elas estão em conexão. É uma dificuldade monstro. Não a minha dificuldade, porque eu acho que eu coloco isso de maneira muito clara o tempo todo o tempo. Mas você vê o sistema. E eu participei de uma formação que não disse isso que eu acabei de dizer. Eu tive que descobrir, analisando os grandes mestres históricos, os seus textos, análise de fundo, com pausa, reflexão e ponderação, em alguns momentos dialogando com colegas que são associados a essas grandes personalidades, e eles diziam, não, é o todo, é o unitarismo fisiológico. Portanto, se o corpo humano é um só, a doença atinge ele todo. E a terapêutica é do todo. Isso está no livro de Manuel Lezaeta Charan, no quadro sinótico da medicina natural ao alcance de todos. Esse é o primeiro grande desafio de um curso de naturologia clínica. Fazer o aluno entender isso. E se eu dizendo isso aqui não entendeu, tem que mandar ler o livro 10 vezes, 20 vezes, até entender. Nada atinge sua pessoa de maneira isolada. Tudo que atingir você, atinge você. E não pedaços de você. Quer um outro exemplo? Vou dar uma fundamentação bíblica. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu li isso aqui. Li há poucos instantes. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Jesus Cristo ensinou ao mundo cristão que você não pode amar a Deus no espírito. Não pode. É impossível. Ou você ama no espírito, no intelecto, nas emoções e no físico, ou não ama nada. Isso já deveria ser suficiente para qualquer um entender que tudo que ocorre na vida humana ocorre no ser humano inteiro. Não acontece, eu tenho um problema físico, mas o meu espírito está bem. É impossível. Romanos 12, verso 1 e 2 demonstrou, eu li aqui, é impossível. Por quê? Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, quer dizer, uma exposição de vida, de saúde, porque isso é o culto racional. Então está cheio de gente nas igrejas, todas elas, com um ventre enorme, carregando quilos e quilos de bosta, um monte de comida velha podre,
E ninguém explica que esse santuário é podre, decaído. E o texto de Romanos, verso 1 e 2, está explicando isso. Mas essa ideia, não, mas não é bem assim, não é bem assim. É assim que está escrito. E na prática é assim que funciona. Como assim que funciona? É o sujeito que estuda fisiologia, estuda o corpo humano, ele verifica o que é o intestino, que são vilosidades, como é que o sangue é nutrido dentro do intestino, está tudo no nosso atlas do corpo humano e em muitas exposições que fazemos, e é oficial da ciência, não é uma doideira da minha cabeça. E quando você examina isso, bom, se o meu intestino por dentro está cheio de uma lama podre, tóxica, resto de comida velha, apodrecendo, é óbvio que a parede do intestino está chupando para dentro da corrente sanguínea ácido podre. O sangue está cheio disso. A cabeça do sujeito depende do sangue que nutre essas células aí dentro do encéfalo. E aí? Que tipo de sangue corre dentro do seu cérebro? Um sangue podre e tóxico. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Muito lindo. Falar isso eu posso falar aqui 200 vezes. Salva, cura. Mas e essa barriga cheia de merda podre? E esse sangue todo ácido? Me explica isso aí, como é que você resolve isso aí? Eu tive uma dor de cabeça, vou na igreja orar. Não é orar não, querido, você precisa cagar. Eu sei que isso às vezes causa riso, né? Ah, que engraçado. Não é engraçado. Isso é uma tragédia social monstro. Porque as pessoas têm a dificuldade de entender que o que acontece no meu corpo atinge minhas emoções, meu intelecto e meu espírito. E se atingiu a minha pessoa inteira, vai me atingir no relacionamento, no casamento, vai atingir a disposição sexual, vai atingir o jeito como lida com os filhos, vai atingir o jeito como você lida com as pessoas no trabalho, vai atingir você na sua capacidade produtiva como profissional, vai atingir você na maneira como gasta o dinheiro, porque a cabeça não pensa direito, é toda anuviada aí dentro. Ele não consegue juntar com clareza mental e ver as coisas, não cria quadro mental. E esse problema é a desgraça da mãe de todas as doenças. Porque o que é a mãe das doenças? Ah, é a homeostasia que foi afetada. Certo, mas vem antes, o que vem antes disso? As ideias que te levam ao comportamento que você tem. E essas ideias são fruto de um cérebro que tem que funcionar oxigenado. Mas se o que chega nele é um sangue tóxico, ruim, podre, aí fica difícil. É aí onde está a raiz, a base, impossível de ser derrubada da naturologia clínica. Impossível. Você pode espernear, procurar qualquer um. Não, mas mais a doença, meu amigo, não vem com conversa fiada. Se o sangue é tóxico, tudo é tóxico. Acabou-se a conversa. Não tem quem possa derrubar esse argumento. Um cara tomou umas cachaças, ficou bêbado. E aí, o que sai dali daquela boca, daquelas ideias? Só tolices, loucuras, banalidades, perturbação, ódio, briga, mata uma pessoa no trânsito. Por que isso acontece? Porque ele não consegue pensar direito. Por que ele não consegue pensar direito? Se o que eu bebo e o que eu como não tem nada a ver. Não tem nada a ver, e veja aí a lista de quantos morrem por ano no trânsito, com os caras bêbados. Por que ele não tinha clareza mental na hora que ele estava dirigindo? Porque esse é um fato científico claramente demonstrável. O problema é que o cara diz, bebida alcoólica. Sim, e a comida tóxica que está parada dentro do seu corpo, apodrecendo você de dentro para fora. Isso é o primeiro problema. Então, um monte de curso, com um monte de conversa. Na hora de tratar, a abordagem não é essa. Eu tenho aqui um chá, tenho aqui um produto especial, conversa fiada. Se você não desintoxicar esse corpo de maneira organizada, se você não reequilibrar todas essas emoções, energias, o diabo com essa conversa de energias, papo furado, emoções claras. Meu querido, você odeia aquela pessoa ou você respeita? Decida. Energias. Eu tenho uma irritação com esse papo de energia, porque isso é assim, etéreo, é místico. Que papo furado. Quando você acorda de manhã, dá bom dia ou deseja que se lasque ao marido que tu tem em casa? Vem com papo furado de energia. Qual é a escolha que você faz? Depende, se o corpo está todo toxicado, você não consegue se controlar, tá, o diabo que o carregue. Mas se você está saudável,
Você está bem, você acorda, pondera, o sangue está limpo, a cabeça funciona. Não há como derrubar este argumento. Ele é absoluto. E não é absoluto que eu estou dizendo, com essa ênfase, com esse ímpeto. É porque é provado, cientificamente, que o sangue é a vida. E a célula depende do que esse sangue entrega. O que ele entrega? Oxigênio, glicogênio, lá na membrana celular. Sem isso, não tem ATP dentro da célula. E o ATP é a vida, a explosão das energias dentro da célula. Essa falta de compreensão, ela é o caos. E eu percebi, desde os meus primórdios, como estou demonstrando no texto, que esse era o primeiro grande problema. Uma visão objetiva do método. Segundo grande problema, a necessidade de escopo científico válido. Por que o escopo científico válido? Porque as pessoas precisam de gente que prove o que eu estou dizendo. A minha análise entre os anos de 1998 até 2007, de toda a cena referente ao trabalho dos terapeutas naturistas no Brasil, viajando pelo país e tendo ido algumas vezes a Assunção, bem como no intercâmbio com as escolas europeias, a alemã de Sebastian Kneipp, a espanhola de Eduardo Alfonso Hernan, a francesa de Pierre Valentin Marchesot, ao lado do que chamo de Casa de Acharán, no Chile, e de meus professores, especialmente o Dr. Pedro José Bogado Alfonso, índio guarani, que liderou o curso que eu fazia e concluí, apontava para uma questão que estava ali, bem nítida. Éramos chamados de charlatães e curandeiros, maltratados muitas vezes, porque a nossa exposição dos temas era baseada em uma péssima formação acadêmica e comunicativa. Ou seja, estudávamos ciência como os demais profissionais de saúde, nas bases idênticas de anatomia, fisiologia, dentre outras disciplinas. Mas quando chegávamos na hora de expor a nossa posição, como o que veio a ser chamado pela Organização Mundial da Saúde como medicina tradicional, ancestral, natural e autóctone. Isso foi decidido em 1978 na Conferência de Alma-Ata, lá no Cazaquistão, garantida por resoluções aprovadas pela ONU, onde o Brasil era signatário e aprovou nossos direitos. Mesmo tendo isso, nos tornávamos fraquíssimos e sem fundo. Isto acontecia porque a nossa formação e estratégia de comunicação era muito ruim. Isso exigia uma releitura total de toda a plataforma ou a construção de uma nova. Terceiro problema: campos de identidade, coerência, transparência e compromisso. Desta convicção iniciei, pois, a dita releitura. Durante todos os anos, que vão de 2004 até 2008, portanto, 5 anos, quando consegui demonstrar... Espera aí só um minutinho, eu ouvi um som, acho que pode ter sido alguém que entrou aqui na sala. Deixa eu ver. Não, não é não. Vamos lá, dando sequência. Desta convicção, iniciei, pois, a dita releitura, durante todos os anos que vão de 2004 até 2008. Foram 5 anos. Quando consegui demonstrar aos nobres mestres de toda a América Latina esta minha percepção, que, tendo sido documentada, guardei comigo em meus arquivos, não só a minha formação, mas dela, o motivo pelo qual tornei-me, por aclamação, na reunião plenária dos mestres de medicinas tradicionais da América Latina, o mestre número 302, consolidando-se em 2009 com a medalha e diploma de comendador da medicina tradicional naturista do Brasil e em 2010 com o meu doutorado. O que eu buscava? Uma identidade. E ela surgiu na justa medida em que fundamentei o que se tornou uma percepção de filosofia, ciência, técnicas, arte, tradição, ética, permacultura e mercado. No seu bojo veio então a dimensão da coerência. Então eu tenho uma identidade com 8 pontos. Ligado a esta identidade vem então a dimensão da coerência, ou seja, o que vai sendo organizado nestas 8 áreas deve responder a critérios que sejam rigorosamente fiéis às leis naturais e ao sentido científico de conhecimento sério.
O que significa esta expressão que precisa ter fatos, dados, numa linha de tempo evolutiva, baseada em princípios demonstráveis na prática clínica objetiva? Isso é ciência. Eu tenho fatos que eu posso provar, mostrar, que estão consolidados. Eu tenho dados. Eu tenho uma linha de tempo evolutiva de como esse conhecimento foi sendo descoberto e por quem, e baseado em princípios demonstráveis na prática clínica, eu tenho segurança. Por força do que se impõe, portanto, na identidade e na coerência, nestas duas bases, se exige de imediato a máxima transparência expositiva, verdadeira, honesta, e sem desvios para agradar qualquer que seja o interesse difuso da verdade. Então, eu não trabalho para agradar laboratório de farmácia, agradar os ouvidos de quem quer que seja. Eu trabalho buscando fatos, dados, numa linha de tempo evolutiva, baseada em princípios de fisiologia, de clínica, de prática, que possa ser mostrado. E, por fim, como eclosão finita, o compromisso de praticar o que se descobriu no processo. E surgiu a naturologia clínica. Ela nasce desse processo. O quarto aspecto. Isso tudo que eu acabei de dizer não existia. E não existe. Tudo isso que eu acabei de dizer até aqui, tudo isso que estou dizendo até aqui, não existe. Só quem tem sou eu. Ah, ele é muito prepotente, é mitidão, só ele é que tem. Sim, sou eu que tenho. Não tem outro? Tomara que tenha mais uns 50, mas não tem. Cadê isso? Por favor, se tiver, me apresente. Vai me enriquecer. Eu vou poder dizer na próxima aula que vou gravar. Eu tenho isso e fulano de tal também desenvolveu. Cadê essa visão de identidade, coerência, transparência e compromisso? Cadê esses 4 aspectos? Num seixo de percepção que obedeça o princípio do unitarismo fisiológico, do unitarismo da doença e o unitarismo da terapia. Onde é que tem isso? No Brasil, sendo ensinado de maneira redondinha. Não tem. Por isso, nós não temos o respeito. É curandeiro, é charlatão, porque nós não mostramos essa clareza. Ainda que quem nos julgue não tenha também para oferecer, não tem. Cadê as provas científicas? Eles não têm. Quem pede isso também não tem. Não tem. Ou alguém aqui vai querer me convencer que um cara fica curado de câncer, tomando radioterapia, quimioterapia, tomando corticoide, e os efeitos colaterais não são devastadores. Isso é cura? Então pega o Tratado de Fisiologia Médica de Arthur Guyton, joga assim, pega um lixo, uma latinha de lixo assim, ó, essa aqui, latinha de lixo, pega o Tratado de Fisiologia Médica de Guyton e joga aqui dentro. Joga no lixo, não vale nada. Por que não vale nada? Porque esse radicalismo joga fora. Porque ele logo no início, no primeiro capítulo, diz: doença é homeostasia enfraquecida. E não é possível que o corpo possa existir sem o seu todo integral, indivisível e que funciona com mecanismo de feedback em harmonia perfeita. Nenhuma terapia pode ir contra isso. Por quê? Porque você acabou de jogar o tratado do cara no lixo. Ele está dizendo que a homeostasia é vida e a homeostasia enfraquecida é doença e a homeostasia encerrada é morte. E tu vem querer me dizer que enchendo o corpo do cara de uma química para lidar com um problema homeostático, gerando outro, isso é cura? Isso é pataquada, isso é conversa de mimimi. Isso vai enrolar em um Zé Mané qualquer. Mas um cara que tem os textos todos na mão, mais de 5 mil livros dentro de casa, estudando esse troço há 30 anos, mais precisamente há 26, vai querer me enrolar com essa conversa fiada? Não adianta. Não, mas o que você quiser, cara, a boca fala o que quiser. Me mostre os textos dos tratados de fisiologia humana, em que quimioterapia, radioterapia, drogas pesadas, tudo isso aí é vida. Me mostre como esses produtos pegam a membrana celular e transforma ela num poder de vida, enche as mitocôndrias de vida. Quero ver me provar isso. Se isso não existe, não vem com caô,
como diria o glorioso Bezerra da Silva, pernambucano raiz e radicado no Rio de Janeiro, já falecido de saudosa memória nas rodas de samba carioca. Caô, caô, mimimi, que agora é uma outra linguagem mais moderna, mimimi, antigamente era caô, caô. Isso é lorota, isso não vai enganar. Bom, mas o sistema eu sei como funciona. O sistema diz que eu não posso entrar num prédio se eu não for picado por um bagulho que é experimental. E vem com a conversa para enrolar a minha pessoa. Eu não sou otário. Quem quiser ser otário, seja. Quem quiser se submeter ao sistema e ficar com, porque é assim, o problema é seu. Cada um na sua. Eu não vou entrar aqui na sala de aula e mentir para aluno nenhum. Eu não vou entrar numa sala e dizer, não, veja bem, mas alguns produtos têm uma ação. Tem ação de quê? Tem ação de quê? Se você não libertar a estrutura de água de solvatação estrutural do corpo inteiro, essa água parada, você não bebe água. O seu corpo tem uma água ácida dentro de você, que você não renova. Aí eu vou lhe dar aqui uma caixa de comprimido, isso vai resolver seus problemas. Isso é conversa de idiota, isso é conversa para enganar pessoas. Se você não renovar a água toda do seu corpo, se você não beber 2,5 litros, 3,5 litros de água por dia, seu corpo vai para o buraco mais cedo. A acidez vai ser desenvolvida. Isso foi provado. Em 1931, na tese de Otto Henrique Warburg, que ganhou o prêmio Nobel de Medicina, de Ciências, em 31 do século passado, mostrando que água ácida e comida ácida são a mãe do câncer. E eu, em 2022, tenho que estar explicando uma coisa que era obrigação do sistema saber. O cara se entupindo de refrigerante, enchendo o bucho de churrasco e vem dizer que o comprimido vai resolver a vida dele. Ah, que conversa fiada, parceiro. E assim, depois de tantos anos de leitura, de tanta visão e de uma crise de auto-identidade, assim, senta consigo mesmo, negão. Foi o que eu disse pra mim. Cara, papo reto, qual é a tua? O que é que você quer? E eu tive que tomar uma decisão. E nesse processo, sai daqui um cara honesto. Vou ficar de pilantragem, mentira. Isso não existe. Você tem que ter dignidade, respeito próprio e respeito pelos outros. Quando eu morrer, fica um legado. O cara era estourado, brigava, ficava nervoso, falava alto, zoada do cacete, mas não tem mentira. O trabalho dele era sério. Quem lê aquilo ali vê que não é coisa de vagabundo. É coisa de um cara papo reto. Não tem mimimi. Não estou aqui para defender interesse de associação, esquema de laboratório, para o diabo que o carregue. Para o diabo que o carregue. A conversa tem que ser honrada. O que é papo honrado? Pega o tratado, fisiologia médica, põe aqui na mesa. Pego o tratado sobre célula, histologia, pega os tratados, põe na mesa. Calmos, não vamos brigar, não vou levantar minha voz, vamos ler, vamos entender como a coisa funciona. Pá. Ficou claro que a membrana celular é que vai trabalhar a permeabilidade, o que entra dentro da célula, o que sai, e o que acontece aqui é a vida. Ficou claro. Aí levanta o dedo e diz assim, mas tem um medicamento, tem um medicamento que o quê, rapaz? Que medicamento, cara? Para pensar, se esse medicamento pode resolver esse problema, como é que milhões de pessoas que já fizeram o tratamento à base de água, alimentação natural, dormindo de maneira correta, não tomaram nada desse bagulho aí que você está dizendo, estão curadas? E o que é curado? A homeostasia se restabeleceu. Então quer dizer que a humanidade toda está ferrada. Se o cara não comprar aquele bagulho que está sendo oferecido ali, quem não tem aquele bagulho está morto. Não tem saída. Aqui, marmota, você quer vender seu produto? Procura outra praia. Não venha para minha. E eu arranjei inimigos por causa dessa fala e desse discurso que eu acabei de fazer aqui. Olha a minha cara de preocupado. Fotografou? Pronto. Essa é a cara de preocupado. Tô nem aí. Pois bem, seguindo. O curso. Então vai surgir um curso. Como é que é esse curso? Que o cara aceitou vir fazer comigo. De todas as 3 bases essenciais que eu acabei de mostrar, deve surgir uma escola de entendimento. E não poderia ser denominada de naturopatia ou qualquer coisa parecida.
parecida com isto, porque esta nomenclatura e algumas outras já existiam e possuem suas diretrizes bem consolidadas. Ou seja, quem quer fazer naturopatia para vender produto não sei do que vá. Posso fazer o quê? Eu não sou Deus. Deus que é Deus não impõe nada a ninguém, deixa o cara fazer o que quiser. Quem sou eu para querer ser maior que Deus? Então, cada um siga seu caminho com bem entender. Agora, fica bem claro que está consolidado, inclusive como uma cultura, porque já está definido um tipo de comportamento que os profissionais têm. E eu falando ou não falando, não estou nem aí para mim. Foi quando percebi que naturo, que era igual a natural, logia, que era igual a estudo, e clínica era igual a terapêutica, representaria bem o que de fato eu estava desejando apresentar numa luz diferente do que eu ouvia e percebia. Inclusive, na observação diária de diversos atores do mercado, o que eu percebia era que profissionais faziam o seguinte: faziam um curso qualquer, em seguida trabalhavam com certos produtos naturais para supostamente tratar ou curar doenças. Era isso aqui que fazia. Por definição, já na raiz de Acharan, tal iniciativa é decididamente inglória e indevida, contrariando totalmente toda a literatura em mestres que citei há poucos instantes no item número 2, quando da necessidade do escopo científico válido. Há poucos instantes aqui, eu apresentei esse aqui, a necessidade de escopo científico válido. E eu mencionei as escolas europeias de Sebastian Kneipp, Eduardo Afonso, são alguns nomes, tem muito mais, eu citei alguns para poder exemplificar, ok? Então, dentro dessa literatura, não tem como você curar pessoas com remédio, isso é lorota. É neste momento que percebo que o que era e é consolidado na escola de medicina natural precisava de uma abordagem bem organizada, que fosse capaz de explicar para qualquer pessoa que quisesse estudar como o sistema funciona, partindo da homeostasia, avançando para a somatossíntese, chegando na terapêutica, constituindo um protocolo seguro que respeite o todo até aqui explicitado. Fechei o segundo momento dessa minha aula, dessa minha exposição. Vejam, no primeiro momento, só para a gente recapitular, eu apresentei como tudo começou na minha vida como naturologista. Já foi. No segundo momento, que acabei de fazer agora, o meu arrazoado com naturologia clínica. Ou seja, o que é que eu realmente quero com isso? Por que é que eu me dedico a fazer um curso de naturologia? Vou dar aqui um testemunho, abrindo um outro parênteses aqui. Eu tenho, agora em maio de 2022, aproximadamente 85 a 90 alunos que são pagantes de uma mensalidade do curso, nesse momento, ok? O valor desta mensalidade é menor do que o valor da minha consulta de 1 hora. O cara tem uma consulta comigo de 1 hora, a minha consulta inflacionou. Está aqui o dia 10 de maio de 2022, está sendo gravado para a posteridade. Era R$250, agora é R$350. Quem quiser falar comigo vai pagar R$350, se quiser. Então o curso está mais barato do que isso. Para o cara falar comigo 1 hora e ter um retorno, digamos, de mais 1 hora, ele paga R$350. Um aluno meu está pagando R$285 para ter a minha pessoa o tempo quase que todo. Porque se mandar qualquer pergunta, com raras exceções, eu vou procurar. Se for científica, eu vou responder logo. Se for da parte de gestão, coordenação de curso, aí demora um pouquinho, porque eu tenho muitas coisas e aí eu tenho uma agenda com a secretária. Ela vai me alinhando e dentro da semana eu respondo. Mas veja, eu estou à disposição. O cara pode dizer assim, que o cara atrasa. O conhecimento que resolve os problemas complexos de saúde, que quando ele vai aí fora, paga 500, 600 pau, 1000 conto, toma uma casa dele, faz uma cirurgia de rasgar o bucho de ponta a ponta. Mas ele comigo atrasa, demora, fica de mimimi, que tem problema, sai. Quando você quer uma consulta
na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, num shopping de luxo, no Barra Shopping. Tem lá uma clínica, um negócio lindo. Aí você quer fazer uma consulta lá. 1.000 conto, só para ver a cara do sujeito sentado lá dentro. Ah, mas disseram que ela é muito importante, eu quero viver, eu não quero morrer. Aí paga R$1.000, 285, que eu de choro. Isso é uma vergonha, isso é uma piada. Uma pessoa adulta, ela tem que saber claramente quem ela é, de onde ela vem, para onde ela vai, o que ela está fazendo. Mas ainda assim, eu libero as aulas para ex-alunos sem me pagar nada, e não estou alegando, faço o que quero. Mas estou deixando claro que o meu desejo de fazer com que o sistema seja conhecido é tão grande que eu tolero um bocado de coisa que em outros lugares não se tolera de jeito nenhum. Vá no supermercado, compra a comida lá, o negócio que você comprou. Chega na hora de pagar, tá faltando R$5, você tem que tirar um pedaço, tem que tirar uma mercadoria. Não leva nem a pau. Esse tipo de percepção é sinistro. Eu tenho que, por exemplo, citar isso e deixar isso gravado para a posteridade. Isso é ridículo. E isso não é um fenômeno que acontece agora em maio de 2022. Isso aconteceu a vida inteira. A minha vida inteira com naturologia sempre tem isso. Entendeu? Agora, não é mais fácil eu atender 90 consultas no mês a 350 conto e ganhar muito mais do que eu não ganho R$285 por aluno. Esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é da faculdade. Eu tenho que entregar o dinheiro à faculdade e ela me repassa. Eu não ganho esse dinheiro. Vocês acham que eu sou dono desse dinheiro? Existe uma faculdade, é ela que é dona do curso. Eu sou o coordenador. Tenho livre docência para desenvolver o projeto? Tenho, pelos motivos que estou apresentando no texto. É diferente. É outra visão, muito peculiar. E dou graças a Deus pela vida do professor Walter, dono da faculdade onde eu trabalho, que diz: desenvolva, faça ciência, bote os livros, faça. Por quê? Porque ele mesmo já teve aflições de saúde e veio conversar comigo, apresentei o caminho e ficou maravilhosamente bem. Rapaz, esse negócio é fantástico, funciona, abençoe o povo. Essa é a realidade aqui, verdadeira, objetiva, honesta, sem mimimi. Tá? Tem aí umas coisas que não... Eu conto tudo, cara. Eu não tenho esse negócio comigo. A Bíblia diz assim, andai na luz. Andar na luz é andar às claras. Não é ficar de mimimi. Não, mas eu tenho aqui um conhecimento secreto que eu tenho aqui. Este aqui eu só vou compartilhar com quem pagar R$1.000. Isso é conversa de pilantra. Pilantra. Se eu tenho um negócio para apresentar a você, eu tenho um preço e acabou-se. E vou apresentar ele inteiro. Ponto final. Ah, nem todo mundo é assim. O diabo com quem não é assim. Eu não tenho nada com os outros. Eu sou assim. Papo reto. A vida inteira vai ser assim. Vou morrer assim. E não ligo para quem me critica, etc. Não estou nem aí. Porque eu tenho que ser honrado diante de Deus, diante da minha consciência, dos familiares, e tenho que ser honesto com todas as instituições que me conhecem. Todas. Sinatem, o MEB, Academia Brasileira de Ciência, todos eles que me conhecem dizem assim, esse cara ou ama ou odeia. Pronto, eu gosto assim. Como disse Jesus, seja o vosso falar. Sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Tá bom? Meu amigo, não é, não é. Isso é papo reto. As escolas e o método que eu vejo acontecer é péssimo. Péssimo. Por quê? Porque ele não gera no cliente atendido, interagente, chame como quiser, esse indivíduo, ele não criou autoconsciência sobre sua própria realidade. E fica escravo da minha pessoa, onde todo mês, ou tantos dias, eu tenho que morder uma consulta, quer vender um produto. Ah, mas pelo amor de Deus. Se isso fosse feito com você, você ficaria feliz? Que tal você vir numa consulta e eu te enrolar? Ah, é um doutor aí, o cara aí tem nome, não sei o quê, cheio de papo, ele está dizendo, eu confio, e eu tomando. Não, você tem que comprar esse produto importado lá da Caixa Pré, custa 600 conto extra, pode botar no cartão. Ah, cara, que brincadeira. E eu não te oriento a beber água, não te oriento a ter uma alimentação saudável, a aprender a dormir, não te indico um livro para reorganizar a tua cabeça. Ah, é irritante.
É irritante. Por quê? Porque eu faço com essa sinceridade e honestidade. E vejo um monte de gente por aí enrolando. Eu fico invocado. Fico puto com essa história. Fico invocado e puto com essa história. Por quê? Porque está enganando as pessoas. As pessoas são santuários. Eu li aqui 4 versos da Bíblia. As pessoas são santuário. O cara entra no meu consultório, é um santuário de Deus. Eu posso ficar enrolado. Vou ferrar o santuário de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus vai me destruir. Olha que marmota. Não é melhor procurar um curso de educação, de computadores? Vai aprender marcenaria. Mas quer salvar vidas, abençoar pessoas, mentindo. Inaceitável. E eu vi isso acontecer. Então, o curso tinha que ter uma estrutura que enfrentasse essa cultura. E aí eu entendi que naturologia clínica podia ser o nome. Representaria bem essa expressão. Eu percebi que a galera faz um curso, em seguida sai vendendo produto por aí. E chama isso de terapia. Não tem homeostasia, não tem somatossíntese, não tem terapeuta, não tem. Na prática não tem. Não reconstrói a vida do sujeito. Então agora eu chego à minha marca pessoal, a última parte dessa exposição, que é a minha marca pessoal. Eu sou o coordenador e o criador deste projeto, desse movimento, dessa abordagem, obviamente por isso sou tão combativo. É, pois, óbvio que toda esta percepção de mundo e da vida, no que diz respeito ao trabalho, à profissão, como aqui eu mencionei, e citei na primeira parte aspectos de minha vida pessoal, bem como outras demandas que se imporão ao longo de toda a minha construção e no dia a dia de ordenamento do que significa ser um clínico de terapias naturais, tem uma marca bem pessoal, é personalíssima. Porém, em todo o tempo, eu evoco a ideia de que meus alunos devem entender uma coisa principal. E aqui eu preciso dizer uma coisa principal para todos vocês. Preciso dizer uma coisa principal. Eu vou marcar isso aqui de vermelho, com tom amarelinho lindo, para ficar bem assim, estrambólico mesmo. Esse é o objetivo. Vou até ampliar mais a tela ainda. Sejam vocês. Criem sua própria caminhada. Construam uma identidade e jamais permitam-se imergir de tal modo na visão e abordagem dos professores e mestres que por algum infortúnio percam-se no processo. Vou repetir, porque eu posso ter sido acadêmico demais na linguagem e alguns às vezes não conseguem entender essa linguagem. Sejam vocês mesmos. Criem a própria caminhada de vocês, não só na naturologia, mas na vida. Construam uma identidade e jamais permitam-se imergir de tal modo, entrar de tal modo na visão e abordagem de qualquer professor, incluindo eu, que por algum infortúnio, se isso acontecer, isso é uma perda de fortuna, você se perca no processo. Ao longo do nosso curso, os alunos têm alguns momentos com o Dr. Newton, com Keila, com Ana Mísia, etc. O que acontece nesses contatos? Procure absorver as coisas boas, as percepções interessantes que tem naqueles professores. É muito diferente de mim, totalmente. Eles são melhores ou piores? Isso não existe. Isso não existe. Eles são uma identidade, uma história. Ok, construa a tua. Seja você um mestre de naturologia. Tem gente que tem um temperamento fleumático, melancólico. Então, o fleumático, melancólico, ele é diferente. Eu sou sanguíneo colérico, por isso que tem essa agressividade, essa firmeza, essa zoada toda. Aí eu vou agora ficar aqui falando mimosinho. Eu não tenho, não é a minha natureza. O meu temperamento é sanguíneo colérico. Então tem esse jeito agitado de expor as coisas, a voz firme, essa segurança. Porque eu estudo a coisa e meu temperamento segue junto. Os outros temperamentos têm um jeito de fazer. Ok, é o seu jeito, faça. Deus prosperará. Se o princípio da identidade, o princípio da coerência, o princípio da transparência e o princípio do compromisso estiverem, meu querido, você vai ter sucesso. Minha querida, você já é sucesso.
Você já é. Por quê? Porque é autêntico. E o cliente do outro lado, ele olha para sua cara numa consulta, numa palestra e diz assim, papo reto. Papo reto. Não veio aqui alugar minha cabeça com lorota. Veio aqui, me disse realidades, verdades e apontou sugestões, me apontou caminhos, abriu, fez críticas duras sobre os problemas da saúde? Fez. Mas apresentou qual é a solução para resolver isso. Então isso aqui é uma conversa adulta. Isso aqui é uma conversa de gente amadurecida. Não é pra gente... Ele disse que fica puto. Ele usou a palavra puto. Vai se lascar. Vai assistir filme lá, vai assistir seriado da Netflix. Poxa, cada marmota. Vá para a universidade pública para você ver como é que funciona. Vá para a universidade pública. Você vê como é que funciona a linguagem, como é que é o mundo ali dentro. Vai vendo. Vou nem falar nada, deixa quieto que meu assunto é outro. Vamos aqui. Então sejam vocês. Beleza? Bom, baseado nesse seja vocês, eu vou dar um exemplo. Muita atenção, porque aqui está o coração técnico. A naturologia clínica é, conforme se apresenta no cenário da saúde pública, uma dinâmica baseada na abordagem holística humana, partindo da compreensão cristã do que seja um ser humano físico, emocional, intelectual e espiritual, criado para a glória de Deus, dotado de uma capacidade denominada pelos fisiologistas de homeostasia, que deve ser a única forma de se entender o que é saúde verdadeira e, em decorrência disto, o que é doença e como combatê-la. Está aqui a definição. Isso aqui é naturologia clínica. Ao longo de sua composição, 4 mestres são colocados como colunas principais: Manuel Lezaeta Charan, Ellen Goldwhite, Eduardo Alfonso Hernan e Dale Carnegie. Na exposição da sua dinâmica, uma estrutura de entendimento profissional é construída, com base em 8 campos de investigação com diversos subcampos. Os principais são filosofia, ciência, técnica, arte, tradição, ética, permacultura e mercado. Contando de 2002, quando a primeira turma de naturologia clínica foi gerada no Brasil, até 2022, um total de 18 turmas foram lideradas por mim, contando com uma atuação formativa e um curso de 2 anos. São 624 pessoas formadas. Este curso sempre está em contínua divulgação aberta ao público e nunca paro de aperfeiçoá-lo e atualizá-lo. Minha participação ativa na construção da naturologia clínica parte da compreensão da naturopatia científica clássica, defendida por mestres históricos como Hipócrates, Sebastian Kneipp, Arnold Hickley, Adolf Just, Padre Tadeu de Vincente, Rafael Lezaeta Pérez Cotapos, Pierre Valentin Marchesot, Jules Tissot, além dos 4 mestres principais já citados e muitos outros, de relevância conhecida entre os pares desta área profissional e científica. Na prática, a dinâmica naturológica clínica aborda de forma direta tudo que está previsto no anexo Naturopatia da Portaria 849 de 27 de março de 2017 do Ministério da Saúde do Brasil. Porém, na Constituição Objetiva do Trabalho, o naturologista clínico constrói um diálogo com seu cliente, 4 etapas de consultoria assim definidas. Primeiro, o histórico clínico para definição de uma avaliação escrita. Segundo, construção de uma dinâmica que envolverá 4 etapas, que são o cronobiograma para o ajuste do relógio biológico, uma cultura de alimentação naturista, a aplicação de produtos de apoio que sejam pertinentes e o uso de recursos de diversas terapias de apoio. Então aqui está de produtos de apoio. Eu não sou contra usar produtos de apoio porque eu critiquei muito nesta aula. Não sou contra, desde que eles entrem no horário certo, do jeito certo. Terceiro, há um acompanhamento durante ciclos de 30 dias com retornos agendados. Quarto, a indicação de material de instrução para o desenvolvimento de uma consciência de mudança do estilo de vida para torná-lo mais saudável e em harmonia com os princípios naturológicos. A aplicação da abordagem cristã
se deve objetivamente a 4 fatores bem definidos. Por que eu tenho uma abordagem cristã? Isso, inclusive, foi objeto de um debate que eu participei há algum tempo, não sei, faz algum tempo, uns meses, foi no ano passado, porque eu defendi uma naturopatia, uma naturologia, uma exposição cristã, e essa exposição, ela é sectarista. Foi a expressão que eu vi numa pergunta que me foi dada e eu tinha 5 minutos para responder. E eu aproveitei para responder que tenho aí uma tese de mestrado de uma certa figura, que não quero citar para não aumentar as animosidades que já tive. E essa tese de mestrado, o sujeito apresenta lá o que é naturologia, papapá, e num determinado momento ele fala sobre a Ordem dos Naturologistas do Brasil, que é uma das organizações para a defesa dos profissionais de terapias naturais, especificamente da naturologia clínica, que eu presidi, e que lá nós defendíamos uma postura cristã. E no texto do mestrado, da dissertação, o sujeito que nunca me entrevistou, ele nunca fez uma entrevista comigo. Então, as afirmativas que ele fez por ter ouvido, provavelmente, discursos e aulas como esta. E ali tirou suas conclusões. Eu vim entender, na época que isso aconteceu, fiquei muito invocado, repetindo, fiquei puto na época, e eu não tinha a malícia disso. Aí eu vim aprender esse tipo de percepção acompanhando o trabalho de Olavo de Carvalho, já falecido, 22 de dezembro do ano passado, faleceu. Grande mestre e professor fantástico. Pois bem, e eu entendi que isso é um expediente, assim, de cachorrada mesmo, sabe, de canalhas. Você quer saber o pensamento de um cara? Pergunte a ele. Faça um questionário da pergunta, eu respondo para todo mundo o que precisar. Então lá colocou críticas à nossa abordagem cristã, de que isso seria, por hipótese, uma falsa escola, porque é um negócio de crentes pentecostais. Eu não sou pentecostal. Não tenho nada a ver com pentecostalismo. E nenhuma das minhas aulas, nenhum aluno poderá dizer que eu induzi ele a ser cristão. Eu faço afirmativas conclusivas. Ponto final. Aí você é hindu, é budista. Eu já tive alunos, tenho alunos, ex-alunos, todos dessas sequências. Nunca cheguei para dizer, larga isso daí que isso é do demônio, isso é do diabo, qualquer coisa que o valha. Todos foram sempre respeitados. Me dou maravilhosamente bem com todos. Por quê? Porque o curso é disso aqui, naturologia clínica. E a naturologia clínica é maior do que qualquer religião. Maior. Dá de pau em todas, sem exceção. Por quê? Porque ela é restauração de leis naturais. E leis naturais não conhecem igreja, não conhecem filosofia religiosa. Um hindu tem um intestino igual de um budista, de um católico, de um cara do candomblé. O intestino é todos os seres humanos, é a mesma coisa. Se você se alimentar mal, dá prisão de ventre, você não vai cagar. Ponto final. Qual é a sua religião? Dane-se, você não está fazendo cocô. Pronto, acabou. Vou ficar de mimimi religioso, isso é conversa de idiota. Então, esse cara pratica essa excrescência, essa indecência de usar meu nome na bosta daquele trabalho, dizendo que eu defendo uma coisa que não é o que eu defendo. Agora, por que nós temos uma abordagem cristã? Existem 4 motivos fáceis de qualquer um entender. Fáceis, estão no texto. Fáceis. Primeiro, a sociedade brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é constituída de 87% de toda a população cristã. Acabou-se. Não é um Estado democrático? A maioria não é o que decide? 87% se confessou cristão para o IBGE. Acabou a conversa. Então eu vou adotar uma linguagem, um pano de fundo, toda uma estrutura cultural, de raciocínio, pensamento, que coadune-se com o cristianismo. Por quê? Porque em cada 100 alunos, 87 são cristãos. Se os outros 23 faz o quê?
Joga no lixo. Manda os outros 23, não, os outros 13. Faz o que com os outros 13? Joga no lixo, diz que está proibido. Ah, esses caras estão uma conversa. É de irritar um troço desse, entendeu? Se eu tivesse na Índia, eu teria que fazer a medicina ayurvédica. Se eu fosse para a China, eu teria que fazer a medicina chinesa, aceitando a cultura confucionista e budista e taoísta. Aqui é um Estado brasileiro cristão, todas as cidades foram iniciadas com uma praça e uma igreja católica na ponta, mas eu tenho que agradar o ouvido de uma minoria que o diabo que o carregue. Simplesmente isso. Ah, vai embora, saia. Pronto. Ninguém é obrigado a nada. Agora, o que eu não posso fazer é matar a minha identidade, matar a identidade da nação brasileira para agradar o ouvido de uma pessoa só. 10, 8, 3, não, é de um cara só. E resolve criticar. É um beócio, um imbecil. 2. A orientação formativa que eu tive é notoriamente cristã em construção plena. Eu fui formado no ambiente cristão. Como é que eu vou agora adotar uma linguagem de outra cultura? Isso não significa, e eu tenho dado diversas aulas em outro cenário, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas eu estou fazendo agora, maio de 2022, pela Universidade Uninter, uma especialização em maçonaria. E eu não sou maçom. Por que você está estudando isso aí, professor? Porque eu não sou louco. Eu quero ler tudo, eu quero estudar tudo, eu quero conhecer tudo. E aí? Mas a minha confissão de fé já fiz aqui nesse texto. Eu creio no sangue de Jesus Cristo, me purifica de todo pecado. E não estou perguntando quem concorda. É minha profissão de fé. Cada um tem a sua. Eu não entro para discutir isso aqui. Agora, quando eu for falar, eu vou usar a linguagem cristã, coisas do cristianismo, exemplos cristãos, porque eu estou num país cristão. Se eu estivesse num país islâmico e eu falasse abertamente coisas cristãs, já tinha sido morto. Se eu estivesse no Irã, já tinha sido apedrejado. Não, eu não estou no Irã, estou no Brasil. Certo? O ambiente em que eu estudei naturopatia foi rigorosamente cristão, desde os seus primeiros elementos até a consolidação da formação acadêmica. 4. Há uma harmonia constitutiva entre os valores bibliocêntricos e os fundamentos da naturologia nos 8 pontos da edificação da escola. Ao longo da trajetória, eu tenho diversos testemunhos de alunos que não tinham fé nenhuma, não ligavam para religião nenhuma, não ligavam para nada disso. E eu não prego nada disso. Religião, igreja, eu não tenho uma igreja. Me pergunta, qual é a sua igreja? Eu citei que fui adventista, fui, mas não sou. Sim, qual é a sua igreja? A minha igreja é a igreja de Deus, a igreja do Cristo. Pronto, acabou. Quer espera que eu diga o nome de um templo que eu vou? Não tem. Eu passo 24 horas do meu tempo trancado, numa bolha, num ostracismo. Eu sou uma ostra. Eu sou uma pérola sozinha numa cachopa de uma ostra. Sozinho. Deus, alguns amigos, é a minha vida. E produzindo naturologia. Quando eu morrer, esse é o meu legado. Esse é problema meu. O que interessa para o aluno é se o que eu estou apresentando é verdade ou mentira. A homeostasia é papo reto. Emunctório, isso aqui é provado, dá para demonstrar isso aqui, dá. Se isso é seguro, meu querido, apropie-se daquilo que for ótimo, excelente e bom. O que não presta, se joga no canto. Ignore. Mas quantas coisas ao longo da vida o cara estuda, ouve, vê e não vale nada. Mas mesmo assim, você está lá assistindo, viu, tal. Não vou fazer mais nada, porque nada concorda. Não é para concordar comigo. É para verificação de fatos, dados, na linha do tempo e se tem princípio. E você é uma pessoa inteligente, vai ponderar, analisar. Eu uso textos e mestres diversos. Não é eu sou o iluminado. Não existe isso. Então, eu sou cristão e o curso vai ter linguagem cristã a vida inteira e vai morrer eu fazendo assim. Pronto. Tem que deixar isso pontuado. Confesso que diante de diferentes desafios na construção de entendimentos, que é questão própria de professor-mestre, que busca uma obra como a que venho desenvolvendo, serei naturalmente isolado de muitas coisas da vida. Perderei certos privilégios que outros conseguem desfrutar sem o apupo das leituras de tratados de medicina, de obras clássicas e teologia e antropologia.
mas me acostumei. Tenho poucos amigos, embora muitas conexões no cenário profissional. Vivo em certa reclusão em meu próprio gabinete. Em minha residência, rodeado de meus livros que desejo urgentemente reduzir, e a cada mês arranjo mais uns 5 ou 10. Eu quero me ler livro dos livros, eu vou comprando mais. A exemplo do fato de que entre 2015 e 2022, residente, isso é um exemplo, residente entre Gravatá e Caruaru, no estado de Pernambuco, não possuo um único amigo para tomar um suco, mantendo amizades antigas e considerável distância presencial. Deixa eu, inclusive, pontuar e marcar isso aqui. Isso é um fato. Estou aqui deixando gravado e registrado. Eu moro aqui nessa região do Agreste Pernambucano. Minha mulher é concursada do governo do estado, professora, coordenadora de uma escola. E então estamos aqui. E ela está trabalhando e tal. E eu vivo trancado num gabinete. Eu vivo nesse meu ambiente aqui. Eu saio um pouco, vou ali no shopping, vou no supermercado, aí eu dou uma caminhada e volto. Quantos amigos o professor Jean tem lá em Caruaru, onde ele mora, lá Caruaru, Gravatá, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Há 8 anos. Nenhum. O que é nenhum, professor? Nenhum. Nenhum é zero. Zero. Você aí, tem alguém que você conhece, que é, por exemplo, amanhã à noite, ei, João, vamos tomar um suco, ei, João, vamos, ei, vai ter um futebol. Eu não tenho nada. Sim, o senhor está contando isso para se vitimizar, ele não tem ninguém. Não, não, não. Eu me adaptei, eu criei isso para mim mesmo. Isso não é uma confissão de um cara que tem um problema. Eu não tenho problema nenhum. Nenhum. Mas zero de problema. Zero. São 8 anos produzindo um enorme acervo focado, fechado no casulo. E os amigos? Eu falo com a galera. Há 8 anos, nos últimos 8 anos, nasceram diversos netos. Eu só tive no meu colo 3. No meu colo eu só peguei 3 netos. São 7. Eu não conheço 4 dos outros netos de pegá-los no colo. Eu os conheço na tela. E aí? Essa é a minha realidade. Eu sou assim. E nada. Não é um julgamento. Não estou botando em análise. Mas vocês que querem ser naturologistas, não pode dedicar pelo menos 1h30 por dia para estudar? 40 minutos que seja, todo dia, para se tornar um profissional de razoável qualificação para poder ajudar pessoas? Não precisa ser fanático, como eu sou. Não precisa. Se fechou numa bolha, fica dizendo... Eu sou assim, é a minha natureza, eu gosto disso. Sou feliz assim, maravilhosamente bem, estou feliz comigo mesmo. Eu não tenho... Ai, meu Deus, um problema. Eu não tenho problema, eu só tenho soluções. Quando eu concentro no problema, o problema aumenta. Quando eu concentro na solução, ela aumenta. E na minha casa, eu sou extremamente feliz com a Keila e com a Kemily. Essas 2 meninas, suficiente aqui, ocupado, tira eu dessa bolha onde eu estou e me traz para o mundo da realidade. Ia ao cinema, ia no shopping, fazer compra no mercado de Caruaru, entendeu? Se não é essas pessoas, aí eu adoecia. Então eu tenho saídas, vamos para a rua, quero ir para a rua, vamos para a rua, tem que ir para a rua, entendeu? Porque se deixar eu passo o dia inteiro pendurado nisso. Sim, eu preciso terminar um capítulo, tem que desenvolver uma outra fase, em breve eu vou morrer, porque todos somos mortais, e eu não vou deixar o legado, eu tenho que terminar tal... Isso é uma aflição. Deus me colocou essas bênçãos para quebrar isso. Eu não estou pedindo que ninguém entenda isso. Só estou narrando que é assim que funciona. Isso está no texto, para deixar gravado. Definitivamente diagnosticado como um borderline, para quem não sabe, eu o sou. Adotei há muitos anos a terapia do esquema. Para quem não sabe o que é isso, vai depois investigar aqui embaixo a Associação Brasileira do Esquema. Está aqui o link. Aliás, eu vou pegar esse link logo aqui de uma vez, encaminhar para vocês, que aqui é um curso de terapias. Ninguém normalmente conta dos seus problemas. Eu conto minhas coisas todas, não ligo para nada.
Então eu conto, não tem problema. Vou botar aqui, ó. Terapia do esquema. Você viu o que é? Terapia do esquema? Como é isso? Que doideira é essa? Eu nunca ouvi falar desse negócio. Bom, tá aqui. Tá aí o link. Pera aí, travou um pouquinho o tempo de eu beber água aqui. Terapia do esquema. É esse o nome. Desenvolvido por um PhD norte-americano, um cara muito sábio. Desenvolveu um método e provou. Eu estudei isso a exaustão. E ele demonstrou como um borderline pode se autogerenciar e se controlar e aprender a ser um cara produtivo, construtor e etc. Bom, falo um pouco disso. Alinhada com o método de Dale Carnegie, o método de Dale Carnegie está aqui. Peraí, aqui, ó. Vou pegar o link. Peraí, peguei o link. Peraí, volta para cá. Aqui. Deixa eu botar o link do Dale Carnegie. Pronto, tá aí. Método fantástico, excelente, tá? Tá aqui, volta, cadê o texto? Ah, meu filho, tá quase terminando. Alinhada com o método Dale Carnegie de reorganização pessoal como mecanismo de autogerenciamento de mim mesmo. Por esta razão, escolhi adotar uma vida com certa reclusão social. Eu escolhi, entendam isso, eu escolhi adotar uma vida com certa reclusão social, atuando apenas em situações formais e profissionais com certo objetivismo e, depois, fecho-me feliz e contente com meu ostracismo já conhecido, onde poucos amigos e a luz de Keila iluminam-me a alma. Ponto. É assim que funciona. Eu sou assim. Uma de minhas conexões sociais está na área política, porque preciso levar a naturologia clínica para toda a república. Eu preciso de leis, eu preciso de normas, eu preciso de espaços, a gente precisa fazer muita coisa, abrir clínicas, etc, etc. Isto faz-me envolver com instituições de prestígio e importância, como a Brás, Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, criada em 1910, onde tenho a honra de ocupar a cadeira 48, primeiro naturologista da história a conquistar um negócio desse. Também a OMEB, Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil e Exterior, que é a organização mais antiga dos evangélicos do Brasil, criada em 1972, com 27 mil pastores dentro e 800 denominações, onde ocupa a cadeira 14.267, com exercício pleno do ofício pastoral, tendo sido consagrado ao ministério no dia 7 de novembro de 2007. Também eu faço parte, na atualidade, do Partido Liberal, ingresso este ano mesmo, 2022. Eu apoio o governo do presidente Bolsonaro. Deixa eu olhar isso dizendo aqui na câmera. Eu apoio o governo do presidente Bolsonaro. Aí, alguém odeia Bolsonaro e não quer aprender naturologia e acha que eu vou, ele lá no curso fica falando de Bolsonaro, é contra Lula. Eu não gasto meu tempo com isso. Ninguém veio dando aula, olha, alunos, vamos nos reunir aqui, agora eu vou explicar para vocês o que é liberalismo econômico. Pelo amor de Deus. Olha as 24 disciplinas e vê o esforço que a gente tenta fazer aqui para clarear isto, para deixar claro o que é naturologia clínica e como é o protocolo. Você tem que pensar no fluxo hídrico profundo, emunctórios, coluna vertebral e a psique. Essas 4 estruturas têm que funcionar. E aí, pega as 24 disciplinas, olha para elas num todo e vamos junto ver os textos, ver os fundamentos, ver a lógica e aprender a dominar. Terminou, aprendeu a dominar, beleza. Imprime teu jeito de fazer. Imprime teu jeito. Teu jeito. Eu tenho alunos que são espíritas. Aprenderam tudo que eu apresentei. Terminou? Professor, eu vou levar lá para o meu centro espírita. Isso tem em Fortaleza, isso tem em Brasília. Ex-alunos são espíritas. Desenvolvem naturologia clínica do jeito deles, lá no espaço deles. E aí? Amém! Sabe, baseado em que eu consigo ver isso como um projeto harmônico? Eu consigo ver isso como um projeto harmônico num livro da Bíblia que diz assim, Tiago, capítulo 1, verso 16 e 17. Como tudo meu parte de uma visão cristã, obviamente parte da Bíblia, porque ela é a base para entender o cristianismo. Nesse texto, Tiago, capítulo 1, versos 16 e 17, diz assim, não erreis. Presta atenção, não erre. Presta atenção, não erreis. Toda boa dádiva,
todo dom perfeito vem do Pai das luzes, no plural, em quem não há sombra nem mudança de variação. Então, uma pessoa pegou a naturologia, está usando com alguém em qualquer lugar do mundo, e ao usar, o intestino melhora, a dor de cabeça sumiu, o corpo começou a melhorar, essa pessoa começou a ter mais vida. Acabou-se. É o lugar até onde o Jeanzinho chega. Minha tarefa é essa. Parei aí. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um negócio saudável, santo, do bem. Ponto. Eu paro aí. Eu não tenho que ir uma linha além disso. A tela gravou, pausou um instante, travou, é normal, acontece. É o tempo para eu botar minha água. É até como se fosse um negócio aqui calculado, planejado. Acho que é de propósito que a tela para, e eu vou parar um minutinho para você tomar uma aguinha. Veja, é assim que funciona. Então eu vou ensinar uma estratégia, um método que eu não inventei. Eu não sou o originador disso. Eu sou um codificador. Eu sou o cara que leu diversos códigos, o de Acharan, o de Ellen White, o de Alfonso, o de Kneipp, o de Marchesot, o de Jules Tissot. Nossa, Jules Tissot peitou Louis Pasteur e provou que Louis Pasteur estava errado. Tem que ler as obras de Jules Tissot. É um negócio fantástico, quando ele mostra que o ambiente onde está a bactéria, o ambiente é tudo. A bactéria é apenas um detalhe. E a natureza do corpo, o sistema imune, tem a capacidade de enfrentar qualquer adversidade. Foi capacitado pelo Criador e consegue, se você der a ele nutrientes saudáveis, bastante água, para que os emunctórios façam o seu circuito. É por isso que a gente tem sucesso com pé diabético. Tem sucesso com gente com câncer em grau 1 e 2. O 3, 4 e 5 nem sempre. Depende do tamanho do estrago que já foi feito. Nós temos sucesso com diabéticos, fibromialgia, lúpus eritematoso. Como é que consegue reverter um corpo que está virando um corpo de leproso e o cara fica bom? Pega a história do padre Tadeu de Vicente e lê. Você vai ver quais são os princípios que ele usava. Está no livro A Saúde pela Natureza, de Rafael Lezaíta Pérez Cotapos. Pega essa obra, compara com a Acharan, vai comparando com os mestres. Você vê que, isso tem consistência, isso funciona. E observe os 624, que muitos deles estão por aí pelo mundo, atendendo o povo com resultados. Então não tem assim, sabe? Enganação, malandragem. Não existe isso. Isso é conversa de gente séria. Também quero dizer que então não tem política, não estou aqui para fazer política, mas estou dizendo que sou liberal econômico e aí declaro-me o sujeito que vive de modo utilitarista pragmático, eu sei que nem todo mundo vai entender nada do que eu estou dizendo agora, com uma disposição religiosa conservadora, isso alguns vão entender, definitivamente anticomunista e defensor do liberalismo econômico e permanente buscador na esfera filosófica da maiêutica do realismo. Eu sou um realista. Sem essa filosofia aqui, eu seria um borderline doente. Esta construção envolve fatores envoltos em certa complexidade, pelo que direi sem constrangimento e dando certo destaque, se me permitirem. E eu vou terminar exatamente aqui, que aqui acabou. A última parte que eu falei que não está pronta, eu vou mostrar numa tela, uma imagem e encerra minha aula. Isso é eu que estou dizendo a vocês. E eu fiz aqui, estou dando destaque. Vou até botar isso aqui em azul, para ficar bem bonitinho, com um negócio bem joia, que eu quero terminar essa aula dizendo esse negócio aqui. Aliás, terminar esse texto, porque eu vou mostrar uma imagem na tela. Espera aí um segundo. Isso aqui no azul bonito. Pronto. Poucas pessoas, eu estou dizendo a todo mundo que estiver me ouvindo, poucas pessoas nesta geração de analfabetos funcionais e dominados pelo mundo líquido codificado por Zygmunt Bauman estão interessadas em qualquer coisa que tenha um textão como esse que eu li durante 1 hora e 43 minutos que estou lendo aqui no meu reloginho.
porque são pessoas rasas e cheias de pseudo-verdades, ditadas por um colégio de ignomínia em relação à glória da literatura clássica e aos princípios de fundo cristão que norteiam a construção de nossa civilização. As pessoas parecem interessadas em futilidades e não em escatologia, filosofia do direito, soteriologia e muito menos em uma figura estranha como eu. Ainda bem que sou útil como professor de naturologia clínica. Se eu não fosse um professor de naturologia clínica, eu estaria morto. Padre Tadeu de Vincent. Se você digitar o nome dele, você vai achar no Wikipédia. E no livro do Manuel Lezaeta Charan tem foto e ele é citado, muito. Bom, vou abrir aqui por um instante o site, para eu finalizar a aula. Eu acho que o espírito, o sentimento, o foco, a clareza do que a gente propõe no nosso curso, que não é perfeito, vai sofrer muitas alterações, vai sendo ajustado, mas os conteúdos são muito bons, livros indicados excelentes, a linha de raciocínio é muito boa, consegue-se ter uma dinâmica positiva. Há 26 anos fazendo o curso, é óbvio que naturalmente a gente melhorou muita coisa das gerações antepassadas. Está abrindo aí na tela, por isso que está com essa demora, mas é normal, porque aquele site aí estava parado. Mas muitos dos ex-alunos que estão vindo novamente para a plataforma, estão acompanhando palestras, apresentações, estão vendo que tem muita coisa boa. Aqui no nosso site tem essa apresentação nossa, né, que fala sobre o curso e tal. Em seguida, você tem aqui, inscreva-se gratuitamente, à sua esquerda da tela. Entre no sistema acadêmico clicando na foto. Se você clicar nessa foto, você vai para dentro do sistema acadêmico para estudar. Aqui embaixo você tem o calendário de todas as turmas, certo? Que o projeto que eu lidero atualmente termina em 2024. Você tem aqui uma biblioteca para pesquisas. Espero que vocês, à vontade, utilizem essas mais de 20 bibliotecas. Eu coloquei à disposição aí, muita coisa boa. Tudo sobre o nosso curso. Não vou ler isso aqui, porque seria redundante. Está publicado no site para que você possa ler. Mas aqui, tudo sobre o curso. Então, o que é naturologia clínica está escrito aqui à sua esquerda da tela. À sua direita da tela, a nossa visão clara sobre o que nós nos propomos com este curso. E aí você tem 4 questões à sua esquerda e depois 4 questões aqui à sua direita, bem no centro da tela. Então, qual é a nossa missão? Qual é o tempo e o valor do curso? O que é a faculdade ICECAP? Aqui é importante, ó. Se você quiser saber, tem ICECAP, nosso curso, site principal, e você vai ver o curso registrado no MEC. Tá certo? Você clicar, entra aqui nesses espaços, clica aí o que é ICECAP, o nosso curso, o site principal, você vai ver o curso registrado no MEC. Nossa profissão. Aqui você vai ver as 4 legislações que fundamentam nossa profissão. Portaria do Ministério da Saúde, o documento do sindicato que a gente tem aí dando apoio, e você vai encontrar aqui os textos da Constituição Federal que garante o nosso direito ao trabalho. O Cadastro Nacional de Atividades Econômicas e a Classificação Brasileira de Ocupações. Nós somos naturólogos, terapeutas naturistas, naturopatas classificados aqui. Então você tem aí 4 exposições. Aqui desse lado você tem os documentos do curso. Documentos do curso, o que tem aqui? Regimento interno do curso, contrato para quem faz o curso e vai sair especialista, contrato de quem vai sair gestor, contrato da especialização, o modelo do certificado de especialização, frente e verso do histórico, está aqui, frente e verso do histórico, certificado de quem vai sair gestor e a frente e verso, e o direito do consumidor, também está aqui. O que mais que nós temos aqui? Os 2 tipos de certificação. Qual é a legislação que fundamenta o curso? Está aqui a LDB, a citação da lei. Se você clicar aqui nessa parte que eu estou marcando aí, ó, que fica se movendo, onde está escrito lei, você clicar aqui, ele vai abrir imediatamente. Eu não vou fazer isso porque a aula já está próxima do seu encerramento. Mas se você entra no site, fica à vontade, está aqui todos os detalhes explicados.
Quem pode fazer e como é que funciona? Atualmente, o curso está funcionando 100% online, mas a partir do dia 20 de junho não será mais online. Deixa eu até vir aqui para dizer isso a você. 20 de junho, o curso não pode ser mais online. Ele hoje é totalmente online por conta da pandemia. Em abril de 2020, nós tínhamos 4 cidades de desenvolvimento do curso. Presencial, eu vivia viajando. Eram 3 finais de semana fora de casa, passava o miolo da semana aqui e um final de semana em casa. Então, no final de semana eu estava em Fortaleza, no outro eu estava em Arapiraca, no outro eu estava em Maceió, no outro eu ia para Brasília. Acabou. A pandemia veio, jogou todo mundo para a internet. Isso favoreceu muitas pessoas que estão podendo fazer agora o curso, porque ele é 100% online. 20 de junho acabou. 20 de junho de 2022 acabou. E aí ele será presencial. Eu estou tentando me organizar, se Deus permitir, para ir para São José dos Campos, que é onde eu gostaria, se Deus permitir, de fazer o projeto presencial. Existe outra dinâmica acontecendo agora, em maio de 2022, que é onde a gente está vendo a possibilidade de criação de franquias, para que o curso aconteça presencialmente em diversos lugares. Mas isso é toda uma demanda, só lá para junho, julho é que eu vou poder decidir isso. Eu estou abrindo aqui para vocês entenderem. Eu disse que essa aula era sobre o curso, a visão do todo, como é que isso é, como é que aconteceu, como é que chegamos aqui e o que queremos. Então, nós estamos mostrando no site, você tem direito à sua profissão. E aqui vem as disciplinas. Aqui está, ó, conheça as 25 disciplinas são ministradas. Você clicar aqui, ó, conheça a nossa banca de disciplinas. Você clica aqui em cima dessa frase. Vai abrir uma página ao lado. Enquanto ela carrega... Não, agora travou geral. Enquanto ela carrega ali, eu desço aqui para mostrar. Entendendo o que é naturologia. Travou geral. Não, destravou. Nós temos aqui 5 aulas explicando tudo sobre naturologia. Olha o verso da Bíblia que eu sempre uso. Nós somos santuários de Deus. Aqui, já foi lido hoje. A coordenação e os nossos professores. Para quem quiser, está aqui a biografia, o meu site privativo. Clica na foto em que eu apareço. Aqui nessa outra foto à direita, você vai conhecer os professores que estão nesse projeto conosco. Aqui alguns artigos e textos importantes que vão ajudar a entender alguns aspectos estruturais. Testemunhos de alguns ex-alunos, e eu vou pedir aí durante essa semana novos testemunhos para ampliar isso aqui, pelo menos mais 2 colunas de 8. E aqui embaixo, quem quiser se inscrever ainda, até o dia 20 de junho é possível. No final, você abre o site do Sinatem, tá aqui, é só clicar na foto. Aqui o site da faculdade e aqui volta para o meu site pessoal. Para finalizar, nossas disciplinas. Eu botei essa imagem aqui, que ficou muito legal, a pessoa olhando para a tela, procurando as disciplinas. Está aqui, ó, fundamentos. Então você tem aqui a primeira parte, ó, fundamentos, princípios e filosofia da naturologia clínica, beleza? Aí você vê aqui, ó, introdução à naturologia clínica. Se você clicar aqui, peraí que travou de novo. Pronto. A ementa e a bibliografia. Certo? Tá aí. Vamos para número 2. Ó, você for aqui na número 2. Travou de novo a tela. Tela lenta. Travou generalizado. Espera aí que já vai voltar. Mas enfim, vocês estão olhando aí, tá fixa. Então você tem a ementa e a bibliografia. O básico. O que é o conteúdo. Então tem o livro, A Medicina Natural. E a apostila Introdução à Naturologia Clínica. Esse é o primeiro momento quando a pessoa vai começar a entender o curso, vai começar a entender a dinâmica de desenvolvimento, enfim, a plataforma de construção do que significa. A mesma coisa vai acontecer com as demais disciplinas. Travada a tela, destravou agora. Fundamentos da metodologia naturológica. Você clica aqui, ó, vai aparecer a ementa, bibliografia. E assim sucessivamente. Ó. O curso está dividido em fundamentos, que são princípios e filosofia da naturologia clínica,
somatossíntese naturológica, que são os princípios somato-cito-histológicos e naturologia clínica, tecnologia naturológica clínica, são as terapias fundamentais, comunicação e expressão e alguns seminários especiais. Pronto. Está explicado, está exposto o tema. Eu fui 1 hora e 54 minutos, bati o recorde, normalmente vai 2 horas e meia, 3 horas. 1 hora e 54 minutos. O método de usar um texto para fundamentar com clareza e fazendo comentários, achei muito jóia. Eu uso também o PowerPoint, funciona bem. E vou encerrar essa gravação, fico mais um tempinho para um papo com quem está aqui ao vivo. E agradeço a quem assistiu a aula e quem for assistir no futuro. E se você chegou pela primeira vez, não se assuste. Eu sou agitadão assim, mas sou um vascaíno sofredor. No final dá tudo certo. Tchau, tchau, pessoal, na gravação. Vou encerrar agora. Tchau, tchau.